E aí, gigantes, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Colina News, o canal que traz as notícias mais quentes do nosso amado Vascão. Estamos aqui para contar tudo o que está rolando na colina mais famosa do Brasil. Mas antes de começar, já sabe, né? Dá aquele like esperto, curte o vídeo e bora compartilhar com a galera vascaína para fortalecer nosso canal e nos ajudar a crescer. Agora, sem enrolação, vamos ao que interessa, as notícias do gigante da colina. Neste cenário de incertezas e no obscuro banco de reservas, Zé Gabriel surge como um farol ardente de esperança no meio-campo do Vasco. Sua jornada é uma epopeia de resiliência, desempenhando um papel inestimável na batalha árdua contra o rebaixamento. Uma grande parcela desse ressurgimento se atribui a Ramon Dias, o visionário treinador que ressuscitou um jogador outrora esquecido. Contudo, não podemos deixar de aplaudir Zé Gabriel, que persistiu incansável, sempre nutrindo a crença de que sua oportunidade chegaria. No confronto contra o Bahia, Zé Gabriel foi privado devido a uma suspensão por cartões amarelos. Guelry Medel, designado por Ramon Dias como substituto, mostrou-se valente, mas o meio-campo do Vasco sentiu intensamente a ausência da luminosidade de Zé Gabriel. Os apaixonados torcedores vascaínos, em suas redes sociais, ecoaram o sentimento, demonstrando a saudade que sentem pelo ídolo. Agora, todos os olhos se voltam para o próximo embate, o confronto fervilhante contra o Fluminense. Zé Gabriel estará de volta, pronto para brilhar com intensidade, enquanto Guelry Medel lamentavelmente estará ausente devido à suspensão por cartão amarelo. Vasco e Fluminense estão se preparando para um embate que promete inflamar os corações dos torcedores na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para o sábado, 16, às 16 horas, no estádio Newton Santos. É um duelo que já causa arrepios de emoção e expectativa. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A ascensão vertiginosa de Pedro Guilherme Abreu dos Santos, mais conhecido como Pedro, nos últimos anos no cenário do futebol brasileiro, tem gerado grande expectativa entre torcedores e especialistas. Agora, os murmúrios que circulam nos bastidores apontam para o interesse do Vasco da Gama em adquirir o jovem artilheiro, uma jogada que, sem dúvida, elevaria o patamar da equipe Cruz Maltina. Nascido em 20 de junho de 1997, no Rio de Janeiro, Pedro é um verdadeiro prodígio do futebol que teve suas raízes no Flamengo. Desde gols marcados com precisão cirúrgica contra adversários como Goiás e Palmeiras no Brasileirão, até atuações brilhantes na Copa Libertadores, ele se destacou como uma máquina de fazer gols, com uma notável habilidade para brilhar nos momentos mais críticos. O ano de 2022 representou, sem dúvida, o auge de sua carreira. Pedro não apenas conquistou o título de melhor jogador da Libertadores, mas também balançou as redes impressionantes 29 vezes e ofereceu 7 assistências em 59 jogos. Essa performance notável lhe rendeu o título de Rei da América em 2022, solidificando seu status como um dos maiores talentos do futebol sul-americano. O início da temporada de 2023 também foi promissor para Pedro. Mesmo com a derrota do Flamengo no Mundial de Clubes, o jovem demonstrou sua capacidade de brilhar em grandes jogos, acumulando 4 gols durante a competição. Além disso, suas atuações no Campeonato Carioca foram cruciais para levar o Flamengo às finais, destacando-se na vitória sobre o Vasco, onde teve um papel fundamental. No entanto, recentemente, Pedro enfrentou adversidades inesperadas. Em uma reviravolta chocante dos acontecimentos, o jogador foi agredido pelo preparador físico do Flamengo após uma vitória sobre o Atlético Mineiro. Esse incidente perturbador, que resultou em lesões na boca e na mandíbula do jogador, poderia marcar um ponto de virada em sua trajetória no clube. E é nesse contexto que o Vasco entra em jogo. Com um jogador de tamanha qualidade, possivelmente repensando seu futuro no Flamengo, o Vasco teria chance de aproveitar essa situação e garantir um reforço de peso. Pedro, com sua destreza, poderia fazer uma diferença substancial na equipe Cruz Maltina, elevando o nível de jogo e injetando um novo ânimo nos corações dos torcedores. Com uma estatura imponente de 1,85 metros, Pedro acrescentaria presença física ao setor ofensivo do Vasco da Gama. Esse físico robusto, aliado à sua técnica apurada, promete causar estragos nas defesas adversárias. A chegada de um jogador tão versátil, que é habilidoso tanto com os pés quanto com a cabeça, certamente elevaria o padrão do ataque vascaíno.
O estilo de jogo ofensivo e agressivo de Ramon Dias, o treinador do Vasco, parece se encaixar perfeitamente com as habilidades de Pedro. Dias, conhecido por organizar suas equipes com intensidade e foco no ataque, poderia tirar vantagem da capacidade de Pedro em segurar a bola e atuar como um ponto focal, conectando o meio-campo com o ataque. A presença de Pedro na área não apenas aumentaria a ameaça aérea do Vasco, mas também abriria espaço para que meias e alas se infiltrassem, considerando a atenção que ele inevitavelmente atrairia dos defensores. Os dribles precisos e os chutes com ambas as pernas de Pedro, juntamente com sua capacidade de fazer passes criativos, como o famoso passe de peito em 2018, proporcionam ao Vasco um leque mais amplo de opções no setor ofensivo. Isso pode ser particularmente valioso em jogos em que as defesas adversárias se mostrem sólidas, onde a criatividade e a habilidade de improvisação de Pedro podem ser o diferencial. Pedro tem uma história de aparecer nos momentos mais cruciais, seja marcando gols decisivos ou criando jogadas-chave. Seu instinto de artilheiro e capacidade de manter a calma sob pressão seriam inestimáveis em partidas tensas, especialmente quando o Vasco estiver em busca de vitórias ou avanços em competições eliminatórias. Enquanto os adeptos do Vasco estão, sem dúvida, entusiasmados com a perspectiva de ver Pedro envergar a camisola cruz-maltina, Ramon Dias tem nas suas mãos uma joia ofensiva que pode ser a peça-chave para elevar a equipe a novos patamares. Se a história recente de Pedro é algo a ponderar, o futuro parece promissor para o Vasco com o seu novo avançado centro. Claro, a contratação de Pedro não será tarefa fácil, especialmente após a renovação do seu contrato com o Flamengo até 2027. O investimento seria significativo, mas a recompensa, em termos de desempenho e potencial retorno financeiro, poderia valer a pena para o gigante da colina. O percurso recente de Pedro nas temporadas 21, 22 e 23 evidencia por que ele é um dos avançados mais procurados no Brasil. Em 2022, o avançado teve um desempenho estelar, marcando 29 golos em 59 jogos. A sua forma notável foi particularmente evidente na Copa Libertadores, onde fez balançar as redes por 12 vezes em apenas 13 jogos. A sua contribuição na Campeonato Brasileiro Série A e na Copa do Brasil não ficou atrás, somando-se aos seus golos decisivos nas competições cariocas. Em 2023, Pedro não deu mostras de abrandar. Mesmo com menos jogos, 39 em comparação com os 59 da temporada anterior, ele fez 27 golos. O Campeonato Carioca, Taça Guanabara e o Mundial de Clubes foram palcos onde o avançado brilhou intensamente, marcando 5 golos em 5 jogos em ambas as competições. A sua capacidade de se destacar em competições de alto nível, como a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes, sugere que ele tem o talento e a mentalidade para brilhar nos palcos mais exigentes do futebol mundial. A contratação de um jogador da estirpe de Pedro pode ser um ponto de viragem para o Vasco. O seu histórico recente indica que ele tem a capacidade para fazer a diferença em qualquer jogo, seja a nível nacional ou internacional. Ter um jogador com a sua qualidade e histórico de golos numa variedade de competições é precisamente o que o Vasco necessita para recuperar o seu estatuto de potência no futebol brasileiro. A combinação da sua presença na área, versatilidade e faro para o golo pode ser o elemento que faltava no plantel cruz-maltino. Com Pedro agora a envergar a camisola do Vasco, as expectativas são elevadas. Os adeptos podem esperar que a sua forma explosiva continue, enquanto a equipa, sob o comando de Ramon Dias, procurará maximizar o potencial do seu novo avançado estrela. Se as duas últimas temporadas servem de indicador, o cenário desportivo pode antever muitos golos e momentos memoráveis de Pedro com o emblema vascaíno. Agora, resta aguardar os próximos desenvolvimentos desta história. O que é certo é que a possível chegada de Pedro ao Vasco da Gama não só vai agitar os bastidores do futebol carioca, mas também cativar a imaginação dos adeptos e especialistas em todo o país. Mantenha-se ligado! E aí, torcida cruz-maltina, o que vocês acharam? Deixe sua opinião nos comentários e não percam as novidades amanhã. Forte abraço!